coisa nova. Quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Este hino fala da mensagem, da boa notícia, da boa novidade de que Deus nos é propício, Deus é favorável e deseja em Jesus Cristo salvar-nos a nós pecadores, tornando-nos seus filhos para sempre. Preste bem atenção na mensagem contida nesta letra. De pé, nós faremos a nossa leitura devocional na carta de Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler, amados meus, 2:8 até o 22. Efésios capítulo 2, de 8 a 22. Usualmente, como fazemos usualmente, a leitura responsiva. Congregação lendo os versos ímpares. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que vós no momento eres gentios na carne, e chamados em circuncisão, Deus na carne
naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, manifestou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Deus abençoe esta porção de sua palavra em nossas almas. Nós vamos pedir ao irmão Kim e ao irmão Silva Santos que nos dirijam em orações neste momento. Então nós vamos, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui. Com certeza o Senhor tem a cada um plano para esta noite. Deus, sabemos a tua vontade. Queremos te agradecer, Senhor, porque temos esse acesso através de Jesus. Que Ele deu a sua vida por nós, Pai. E hoje, Pai, temos glorificado, temos louvado por nós. Queremos pedir que o Senhor esvazie o nosso coração de tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo. Possamos, Senhor, limpos de coração, limpos de mente, Senhor, estarmos realmente preparados, Pai, para te prestar em culto, em espírito e em verdade. Vem realmente preparar os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor preparou nesta noite. Se porventura, Pai, estão no nosso meio, pessoas que ainda não te conhecem também como Salvador, Pai. E hoje, Senhor, possam sentir o teu amor, Pai, possam sentir tudo aquilo que o Senhor demonstrou na cruz, possam se entregar também, porque com certeza é uma vida que vale a pena. Damos a pastores, damos a cada irmão que vai estar participando também deste culto, o Senhor
espaço conquistado pelos teus santos e pelo Espírito Santo. Que a tua mensagem possa ser pregada com mais insistência em igrejas de Deus, que nós possamos buscar insistentemente ver a nossa missão, ou seja, levar o Evangelho que existe nas igrejas, e por isso eu te agradeço por pessoas de igreja tua, e precisamos disso, Deus, para Deus, Jesus, uma empresa, tudo que vai acontecer nessa noite, seja no comando, da graça, da vida, da palavra, que seja o Deus, que o nome seja honrado. Amém. Pode sentar-se, meus amados irmãos. Nós estamos hoje comemorando, na verdade o dia mesmo é o dia 15, não é? Ontem. Comemorando hoje o 33º aniversário de organização desta igreja. Durante todo o mês com programações especiais, e fizemos questão de no dia de hoje encaixar a celebração dos batismos. Porque os batismos são uma verdadeira realimentação do nosso ânimo. Os batismos trazem para a igreja um novo vigor, uma nova alegria, um novo alento para ela continuar pregando o Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos com muitos visitantes presentes e eu gostaria de imediatamente que a recepção já me ajudasse mostrando-nos os nomes daqueles que puderam anotar lá na frente, tá bom? Boa noite, irmãos. Temos bastante gente essa noite, mas à medida que eu falar os nomes, eu vou pedir para que essas pessoas se coloquem de pé. Está conosco hoje a Mailei de Almeida. E também o Francisco, né? Seu esposo, né? Isso. Ambos foram convidados pela Eugênia, né? Isso. Eles não são evangélicos e queremos que vocês se sintam bem aqui na casa de Deus e que voltem outras vezes. Fiquem à vontade. Também está conosco hoje a irmã do nosso irmão Valderlei e a família também, né? É a Ruth Carlinda, o esposo Luiz Carlos, aqui, né? E os filhos Bruno e Luiz Alberto. Ela me disse agora há pouco que quando era solteira ia à igreja, né? E agora no momento não está em nenhuma congregação, mas mesmo assim nós esperamos que você esteja aqui conosco outras vezes, tá? Que sinta-se bem aqui na casa de Deus. Sejam bem-vindos. Também está conosco hoje a Eugênia Santos. Eugênia, olha, ela foi convidada pelo Edmir, né? Ednir, né? Desculpa. E também a Geliciane, né? Feliciane, muito obrigado pela presença de vocês. Voltem outras vezes. Também está conosco hoje o Aires Alago. Adeus, senhor. Por favor, se coloque de pé, senhor. Ele foi convidado pelo Aires Donizete, né? Ele não é evangélico e esperamos que o senhor volte outras vezes aqui. Sinta-se bem na casa de Deus. Também a Isaura, né? A Isaura Bernadette, também convidada pelo Aires Donizete, né? E pela Flávia, né? Isso. Muito obrigado pela sua presença. Também a Margarida de Brito. São parentes, né? Mãe do Aires, né? Isso. Sinta-se bem aqui na casa de Deus, esperando que a senhora volte outras vezes também.
Também está conosco hoje a Valdete Coutinho. Ali. Ela é sobrinha do nosso irmão Lucas Coutinho. Deus abençoe pela sua presença. Esperamos que a senhora volte outras vezes. Ela é da Assembleia de Deus de Itaquera, né? Muito obrigado pela sua presença. Agora também eu quero apresentar aqui os irmãos da congregação da Gleba do Pêssego. O Vicente, a Miriam, a Betinha, a Josi, a Benedita, a Maria, a Admeia e o Antônio Carlos, né? Isso. Deus abençoe pela presença dos irmãos aqui. Esperamos que voltem outras vezes. Também aqui eu tenho alguns irmãos do Jardim Itápolis. Eu vou pedir também para que você coloque de pé. É o Adriano, o Marcos, o João Filipe e o Osiel. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui no nosso meio. Há mais alguns irmãos também do Jardim Itápolis conosco. Aqui na frente. O nosso irmão Ferreirinha ali atrás. Deus abençoe pela presença dos irmãos. Também tenho aqui a Edna Pereira. A Edna Pereira, convidada pelo Ednir também. Ednir, isso. Deus abençoe pela sua presença. Há algum visitante que está conosco hoje, não foi apresentado? A Maria Helena. É de alguma igreja, Maria Helena? É, né? Sinta-se bem na casa de Deus. Esperando que a senhora volte outras vezes. Está aqui conosco. Mais algum visitante? Então que Deus possa abençoar a todos. E esperamos que vocês saiam daqui com a palavra de Deus no coração de vocês. E que voltem outras vezes para estar aqui junto conosco. Obrigado. Nós temos então nossa filha caçula da Gleba do Pêssego presente aqui e veio para trabalhar também, né? Os irmãos virão agora então para cantar, virão para adorar a Deus cantando, porque é uma experiência muito gostosa. A igreja, pode chegar para cá, irmão Antônio Carlos. Congregação Batista na Gleba do Pêssego, é nossa filhinha caçula. O seminarista Antônio Carlos Soares é o dirigente do trabalho. Aqui na frente, assim. Pediria aqui a irmã pianista. O hino 335. A igreja também pode nos acompanhar, vai nos ajudar. 335. A igreja pode cantar um coro junto conosco. It's
Senhor nosso Deus, como nós nos sentimos agradecidos por essa misericórdia incomparável, por esse amor insondável, pelo qual enviaste Jesus Cristo, teu unigênito Filho, para morrer por nossos pecados, para que por Ele pudéssemos viver, para que por Ele pudéssemos ter a vida eterna, o perdão das nossas culpas, mediante o arrependimento de coração e a fé nele, pertencer à tua igreja, e então cada um de nós ser credenciado para ser um embaixador de Deus neste mundo, anunciando esta salvação maravilhosa. Nesta noite estamos particularmente felizes por constatar o teu poder operando na gleba do Pêssego também, onde tu abriste uma porta, primeiramente na casa da irmã Betinha, e depois no salão, onde temos agora a nossa congregação nascendo ali. Eu te agradeço porque convocaste o irmão Antônio Carlos e a irmã Admeia para esta tarefa. Tens concedido a eles esta oportunidade feliz de acompanhar esse trabalho, de assistir, de ministrar a tua palavra nesta nova igreja que está nascendo. Rogamos-te que possas fortalecê-los cada vez mais no vigor físico, dar-lhes cada vez mais estímulo, consolação, esperança e compreensão da grandeza do trabalho que estão fazendo, porque o Evangelho é comparado ao grão de mostarda, menor das sementes, mas que depois produz um resultado maravilhoso, árvore frondosa, onde as árvores do céu se aninham. Te agradeço por estes frutos, os primeiros frutos, essas irmãs aqui na frente hoje cantando, o que para nós é um refrigério para a nossa alma, por saber que onde o Evangelho é pregado, sempre há corações preparados por Deus para crer na sua mensagem. Abençoa essas vidas, Senhor, fazendo-as crescer cada vez mais na alegria, na comunhão, no testemunho, na santidade de vida e na influência que hão de exercer em suas famílias e onde quer que estejam. Ajuda-as a vencer as lutas próprias da carreira cristã. Ajuda-as a crescer na compreensão do grande mistério e do grande milagre do novo nascimento em Jesus Cristo. E permite, Senhor, que em breves tempos tenhamos ali plantada uma igreja poderosa, uma igreja ativa, dinâmica, cheia do Espírito Santo, anunciando que só Jesus Cristo salva. A partir da gleba do Pêssego, na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Muito obrigado por este momento tão agradável que nos concedes, por esse presente tão gostoso, dos frutos sazonados do Evangelho de Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Falar é sempre difícil, né? Muito. Amados meus, nós vamos prosseguir agora. Temos o coro da igreja preparado para esta noite. A gente tem uma apresentação em 3 etapas e vamos fazer a primeira apresentação agora. E nós queremos oferecer o que eles vão apresentar, os hinos apresentados aos visitantes. Todos vocês que nos visitam, nós queremos oferecer também a vocês os hinos que serão cantados agora. Muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês conosco. E venham sempre, estejam conosco aqui para juntos estudarmos a Bíblia, juntos meditarmos no amor de Deus por nós. Gostaria que a congregação abrisse suas Bíblias em Isaías 55:6. Leamos de uma só voz esse versículo. Isaías 55:6. Vamos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mais uma vez, um pouquinho mais forte. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta igreja tem procurado buscar este Deus durante 33 anos. E nesse instante o nosso coral vai estar fazendo uma apresentação que intitula-se Enquanto é Dia, do pastor Dene Ferreira. São algumas palavras, é uma reflexão
do que o corpo de Cristo nesta igreja tem que ser representado. Então eu vou pedir nesse instante que o coral se coloque de pé, e nesse instante nós estaremos fazendo esta parte, e em seguida estaremos cantando o nosso primeiro hino, que chama-se Somos Gratos. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Enquanto é dia, prega. Enquanto é dia, testemunha. Enquanto é dia, trabalha. Trabalha como Jesus trabalhou. Enquanto é dia, porque a noite vem a escuridão, vem o desânimo. Vem a pressão do mundo, vem o fim da vida. O tempo de pagar também. Enquanto é dia e chega a primavera, tudo é belo, brilhante as flores, cantam os pássaros e é tempo de amores. Mas não se esqueça, vem o outono, caem as folhas, quando menos se espera, e vem o inverno e o tempo de dores. Enquanto é dia, antes que se cesse a saúde e a crise venha a Antes que cesse a liberdade e prolifere a adversidade, e venha o tempo de parar, quando não se pode mais pregar. Enquanto é dia, um tempo de criança, quando chega a adolescência, E a juventude se alcança, vai-se ao padrão de adulto na maturidade. mas tenha cuidado com a terceira idade. Enquanto é dia, lembra-te do teu Criador. Antes que cheguem os maus dias, quando escurecem o sol e a luz e a lua e as estrelas, o tempo nublado da vida. Quando tremem os guardas da casa, os braços, e se curvam os homens fortes, as pernas. Quando cessem os moedores por já serem poucos os dentes. Quando se escurecem os que olham pelas janelas, os olhos. Quando as portas da rua se fecharem, os lábios. Quando por baixo o ruído da moedura, vós caem. Quando te levantares a voz das aves, a insônia. Quando todas as harmonias, filhas da música, se diminuem, o gosto pelo que é belo. Quando tremeres o que é alto, quando houver espanto no caminho, andar cambaleante. Quando gafanhoto te for um peso, a perda da humanidade. Quando perecer o apetite, a perda dos desejos. Quando a morte estiver batendo a porta, quando romper o fio de prata e o copo de ouro, a coluna e a cabeça. Quando se quebra o cântaro junto à fonte e a roda junto ao poço, o coração e a circulação sanguínea, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus de Deus. É a morte, é o juízo, mas não há mais dia, ninguém mais pode trabalhar. Por isso convém que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Apertem o cinto da verdade. Visto a couraça da justiça, calcem os pés com o evangelho da paz. Tomem o escudo da fé. Ponham o capacete da salvação e cinjam a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que possais ficar fortes contra o reino das trevas, enquanto é dia.
injustiças mudam. As leis são reformuladas, a liberdade civil cessa. Enquanto é dia, porque a sociedade se esconde, a cultura se transforma. O individualismo endurece, a incredulidade se propaga. A indiferença cresce e não há ninguém que ouça quando se prega. Enquanto é dia, porque vem a calamidade, a ameaça de guerra. As doenças incuráveis como epidemia, o mundo entra em agonia. Não há ouvidos para a pregação. Enquanto é dia, clama. Enquanto é dia, dê testemunho, mostra de Cristo o amor. Diga ao mundo que Cristo chama. Enquanto é dia, a história avança. As coisas acontecem depressa e tudo passa. E o tempo que passou não voltará nunca mais. Enquanto é dia, anuncia. Anuncia que Cristo vai voltar. Clama, proclama, prega enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, nem falar, nem pregar, nem proclamar. Porque a noite vem quando tudo está escuro. Quando tudo será confuso, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto é dia, enquanto a noite não vem, ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixa Cristo transformar sua vida de glória em glória. Deixa seu rosto refletir a glória do Senhor. Seja o sal da terra e a luz do mundo. Desperta os dormidores do seu sono profundo. Para que vejam as nossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Enquanto é dia e a noite não vem. Enquanto é dia, prepara-se para a vinda de Cristo. Não abandone a igreja do Senhor. Para dentro e fora de tempo do Salvador. Porque enquanto o sol se escurecer e a lua não der mais a sua luz, E as estrelas caírem do céu, aquele que há de vir virá. eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. E nós, os que estivermos vivos, iremos encontrar o Senhor nos ares.
Convidamos os diáconos que venham à frente, estão escalados para o momento do ofertório, e procederemos agora à entrega solene dos dízimos e das ofertas especiais. Celebraremos em alguns minutos os batismos de novos irmãos em Jesus Cristo. Cerimônia sobremaneira interessante, sobremaneira marcante, significativa, porque instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O batismo não é uma instituição da igreja, não foi criado pela igreja, nem idealizado, mesmo pelos apóstolos. O batismo é uma instituição divina, estabelecida, referendada e ordenada pelo próprio Jesus Cristo, que por sinal, para emprestar-lhe o seu significado de aprovação, ele mesmo se submeteu ao batismo de João, sem que precisasse fazê-lo, porque nele não havia pecado. Não obstante, o batismo não salva. O batismo não lava os pecados. O batismo não limpa o coração. O batismo não faz o cristão. O batismo é para o cristão. Porque quem faz o cristão é Cristo. A salvação é um dom de Cristo.
exclusivamente de Cristo. Por isso que, nesta noite, gostaria de considerar com vocês alguns minutos, até numa preparação para que nós possamos, juntos, desfrutar aquilo que o batismo tem de significativo para nós, para que possamos compreender o ato batismal, a ordenança do batismo, dentro do seu contexto escriturístico. É preciso nos voltarmos para o fato da salvação. E nada melhor do que uma ilustração para isto. E no versículo em pauta, da lavra provavelmente de Salomão, um provérbio, está dito que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é uma imagem. Torre forte significa um lugar de segurança em tempos antigos. Hoje em dia não há que se falar mais nessa imagem, mas nos tempos em que Salomão escreveu, era a melhor ilustração para a segurança de alguém, uma torre forte. As grandes cidades antigas se destacaram pelos lugares fortificados onde estavam. Babilônia, por exemplo, construiu muralhas de 100 metros de altura por 12 metros de largura. E ainda havia o fosso, um desvio do Eufrates que circundava toda a cidade, e um canal que passava por dentro. Não é à toa que os jardins suspensos de Babilônia se constituíssem numa das maravilhas do mundo antigo. Ora, Babilônia, enquanto vigiou sobre sua segurança, ninguém a destruiu. O fim de Babilônia veio somente quando Deus determinou realmente, através de Daniel, da visão da mão de Deus, escrevendo na caiadura do palácio de Belsazar, Deus decretou o final da cidade, e só por isso ela desapareceu no pó dos séculos. Mas os alicerces e alguns remanescentes da antiga muralha ali ainda estão, no Irã, nos nossos dias, a testificar a robustez das pedras e a proteção das muralhas. De sorte que naquele tempo as pessoas construíam um lugar fortificado e então ficavam todos ao redor, tratando das vinhas, tratando das lavouras, tratando do seu trabalho. Mas quando lá um dia, de repente, tropas inimigas surgiam no horizonte, as trombetas soavam, chamando todos, e então todos corriam e se acolhiam e se trancavam dentro daquela torre forte, apressadamente, para encontrar proteção. Os castelos eram lugares praticamente inexpugnáveis, e muitos generais, muitos estrategistas preferiam travar batalhas em campo aberto do que cercar uma cidade fortificada, porque era uma perda muito grande para os exércitos, perda de tempo, de energia, de material e de vidas, porque havia cidades que podiam resistir indefinidamente ao cerco de um adversário, dependendo da força de suas torres de defesa. Massada, por exemplo, a fortaleza de Herodes, perto do Mar Morto, resistiu a várias legiões do Império Romano durante 4 anos. Apenas 900 pessoas, entre mulheres, crianças, idosos e homens, resistiram a diversas legiões do maior exército da época durante mais de 4 anos. Então, esta é uma imagem, senhores, muito prática, uma imagem muito impressiva sobre a salvação. No momento do perigo, no momento em que as hordas dos invasores se aproximam, eles vêm queimando as casas, eles vêm prendendo e destruindo os homens, eles vêm arrasando as plantações, eles vêm escravizando as famílias, eles vêm matando os homens e as crianças.
Então correm todos para a torre de defesa e fecham a porta. E a ponte levadiça é içada, os ferrolhos são passados. O que vai acontecer? O inimigo vai ficar lá ao redor, estragando o que puder lá fora. Mas estando os habitantes além do seu alcance, eles vão então partir para outros lugares, e essas vidas serão poupadas. Esta figura deste texto. A salvação é comparada a uma torre forte, que é o nome do Senhor. E então, o pecador que a essa torre se abrigar, estará seguro. Então o texto não fala somente da possibilidade de uma salvação, mas fala da certeza de uma salvação. Maravilhoso é lhes comunicar, senhores, abrir a Bíblia e encontrar na Bíblia o caminho da salvação. Saber que há um lugar onde nós podemos, como pecadores, nos acolher da ira vindoura. Um dia o julgamento virá. Um dia o mal encontrará sua medida. Estaremos naquele dia abrigados num lugar de absoluta segurança. É possível que pecadores como você e eu encontrem um lugar, uma situação em que possamos nos saber absolutamente seguros contra o mal. Pois esta é a grande mensagem que a Bíblia foi escrita para trazer. O nome do Senhor é torre segura. Dá para você entender isso espiritualmente? O nome do Senhor é torre segura. Para ela correrá o homem, para ela correrá o justo, para ela correrá o pecador e estará seguro. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o caráter de Deus é que oferece esta segurança ao pecador. Veja, torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e ficará seguro. Ora, o caráter de Deus que é a segurança do justo. O justo não confia nele mesmo, porque se confiasse nele mesmo, não sentiria necessidade de correr para a torre e abrigar-se na torre. Mas é exatamente porque nós, como pecadores, se deixarmos de confiar em nós mesmos, nas nossas obras de justiça, nas boas obras que fizermos, nos méritos pessoais, e nós então nos rendermos e nos abrigarmos no nome do Senhor, desde logo já sabemos, não estamos confiando em nós mesmos, mas no caráter de Deus. Percebam, não estamos confiando em cerimônias. Não diz que torre forte é o batismo cristão. Não diz torre forte é a igreja cristã. Não diz torre forte é a celebração da ceia. Não diz torre forte são as penitências ou as esmolas oferecidas. Não diz torre forte é a reencarnação, a evolução do homem espiritual. Mas torre forte é o nome do Senhor. Então não é cerimônia, não é profissão, não é obra da carne, mas é no caráter de Deus. O nome e o caráter de Deus são a torre forte de refúgio do pecador, em duas matérias: em matéria de fato e em matéria de experiência. O nome acima de todo nome. Pedro diz em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Em matéria de fato, o caráter de Deus é segurança em matéria de fato, porque há um pacto, há uma aliança, há uma promessa. Deus prometeu, pelo varão que destinou salvar os homens que nele crescem. Deus prometeu que salvaria as pessoas que aceitassem o sacrifício de Jesus Cristo. Deus prometeu desde antes da fundação do mundo dar o seu Filho em resgate de muitos. Deus prometeu que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Esta é uma promessa. E se há um pacto, se há uma promessa,
a segurança em matéria de fato, porque Deus é imutável, porque Deus não pode mentir. Então podemos achar segurança de salvação, certeza de salvação? Sim, senhores. E por que podemos ter certeza de salvação e afirmar isso tranquilamente? Não porque confiemos em nós mesmos, e exatamente aí reside o segredo da salvação. Confiamos em Deus, confiamos em sua graça, confiamos em seu Filho Jesus Cristo. Spurgeon disse: o propósito de Deus em nossa salvação é a glória de seu próprio caráter, e é isto que faz a salvação positivamente segura. Continua ele dizendo: se alguém confiasse em Jesus Cristo, veja, se alguém confiasse em Jesus Cristo e não fosse salvo, Deus seria desonrado, porque ele afirmou que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E se você crer em Jesus Cristo e na hipótese de crer e não ser salvo, onde está a honra de Deus? Senhores, o nome do Senhor é segurança em matéria de fato, porque há uma promessa. Ele promete salvar em Jesus Cristo o pecador que se arrepender e crer que Jesus morreu no seu lugar. Em segundo lugar, há segurança na salvação. O nome do Senhor é segurança em matéria de salvação, também no aspecto da experiência. De quantas maneiras somos tentados e de quantas maneiras somos provados. A experiência do povo de Deus, a experiência de todos os que creram no nome do Senhor ao longo da história da humanidade, tem testificado, tem comprovado que Deus é confiável em matéria de experiência. Nas necessidades, Ele é o Deus que nos provê. Você e eu temos tido muitas necessidades ao longo da vida e somos testemunhas de que Deus, na hora certa, provê o que nos concerne, provê o que precisamos, não o que queremos nos nossos caprichos, não o que almejamos em nossas ambições baratas, mas aquilo que realmente precisamos, a nossa porção acostumada, o nosso pão de cada dia, o Senhor fielmente provê nas nossas necessidades. No desprezo dos amigos, quando os amigos falham e desprezam, Deus está ali. Ele é Javé Chamar, o Deus que está ali, sempre presente quando você o busca. O amigo que nunca lhe trai, o amigo que nunca lhe falta nas horas críticas da vida, mesmo quando você e eu somos ingratos, mesmo quando você e eu somos rebeldes e eventualmente o desobedecemos, Ele permanece fiel. Nos distúrbios da família, Ele é Javé Shalom, Ele é o Senhor da paz. Nas crises, nos conflitos, nós administramos e superamos e perdoamos e reatamos, porque o Deus que está em nosso coração é um Deus de paz. Se ocasionalmente somos vencidos pelo pecado, e quantas vezes não nos surpreendemos, até mesmo inadvertidamente, num pecado frontal contra Deus. A Bíblia diz que Ele é Javé Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Está ali, aguardando a oportunidade de conceder-nos o seu perdão. Se muitos têm sido os inimigos, Ele é Javé Nissi, o Senhor nossa bandeira. Assim Ele tem sido uma torre forte para mim e para você em matéria de experiência. Eu jamais encontrei uma pessoa que tivesse confiado a Jesus Cristo, o destino eterno de sua alma, e me dissesse: pastor, eu me decepcionei. Eu nunca vi isto acontecer. Tenho acompanhado alguns nos momentos críticos da vida, no leito da enfermidade, às vezes na antecâmara da morte. E nesses momentos tenho tido as mais comoventes comprovações de que Deus é um refúgio seguro e certo. Que quando chegar o momento de termos que atravessar o rio, como
como bom pastor, estará ali para atravessá-lo conosco. Não podendo ir a esposa, o filho, não podendo ir os pais, os irmãos, os amigos, a Bíblia diz: se tu estás comigo, não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, portanto não temerei. Senhores, como é que o justo se apropria? Como é que o justo se refugia nesta torre forte? Vamos pensar um pouquinho agora, rapidamente, 5 minutos. Existe o pecador que está em campo aberto, ele está exposto aos inimigos espirituais, ele está exposto ao perigo do mal, do pecado, às consequências do seu pecado. E existe a torre, o lugar de refúgio. Como é que ele se apropria? Como é que ele entra? Como é que ele se refugia nesta torre? Em primeiro lugar, ele simplesmente corre para ela. A única coisa que se exige de alguém que se ache em risco, que compreenda o perigo, a única coisa que se espera é que corra para a torre. Não precisa nenhuma preparação prévia. Basta ser informado dos fatos, o fato do perigo que corre e o fato da torre de segurança. Correr para ela. Como é que um pecador como eu é salvo? Simplesmente informado pela palavra de Deus: você está em perigo da condenação eterna. Vem vindo o juízo, a qualquer momento posso ser chamado para confrontar-me com Deus. E então a Bíblia diz: olha, há uma porta aberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, se alguém entrar por mim se salva. Então simplesmente eu corro para Jesus e me abrigo nele. Em segundo lugar, ele não leva nada para ela. Se ele está realmente consciente do perigo, ele não vai ficar ali pegando as coisas, ele não vai pegar os móveis, ele não vai correr até o banco para pegar a poupança dele, ele não vai ficar preocupado em levar o carro e levar as roupas. Ele simplesmente se desembaraça de qualquer empecilho, ele corre para a torre. Quando ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós também simplesmente vamos para Ele e deixamos para trás qualquer outra preocupação, qualquer outro embaraço. Em terceiro lugar, é apressado pelo temor. Os homens não correrão para a torre a menos que tenham temor. Senhores, é o temor do julgamento, é o temor da ira de Deus, é o temor do juízo, é o temor da consequência dos nossos pecados que vai urgir o nosso passo. E se não estamos preocupados, se não estamos constrangidos, se não estamos sensibilizados por termos quebrado a honra de Deus, nós não iremos realmente nos apressar. O que faz com que o justo vá para a torre rapidamente é a consciência do perigo que corre e do temor que ele tem do julgamento. Em quarto lugar, há uma ausência de qualquer outra preocupação. Há uma ausência de qualquer outra pressão, de qualquer outra inquietude, porque na verdade quem salva é o castelo e não o homem. Está vendo que coisa maravilhosa? Ele simplesmente vai e fica seguro, porque não é ele que se protege, é o castelo que protege. Não é ele que se garante, não é ele que garante a sua própria segurança, mas o castelo que protege. Na salvação também é assim, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e é Ele quem o protege. A sua segurança emana dele. Você simplesmente descansa, você simplesmente confia, como uma criança inocente, adormece nos braços da mamãe. O pecador assim repousa nos braços de Cristo, serena, tranquila e seguramente. A cruz é a torre mais eloquente e inabalável do amor de Deus. No sacrifício de Cristo no Calvário está a segurança e não no homem. Se queremos a segurança da salvação, senhores, não a procuremos nos sistemas religiosos, não a procuremos nos sistemas, nas organizações dos homens, não a procuremos nas cerimônias, não a procuremos na lei de Moisés, apesar de excelente, santa, justa e boa, mas não salva.
procuremos lá no único lugar onde ela se encontra, no sacrifício do Calvário. E eu lhe pergunto, uma vez que você vá a Jesus Cristo e você se abrigue em Cristo, quem é que pode atingir você ali? Quem pode atingir alguém que está escondido em Cristo? O diabo pode atingi-lo em Cristo? A Bíblia diz que Cristo já esmagou a cabeça da serpente e que ele veio para desfazer as obras do diabo. De sorte que se você está em Jesus Cristo, acaba aquela paranoia de terror do diabo, dos demônios, o demonismo desesperado. Quem pode atingi-lo ali? A vida? Não, a sua vida está escondida com Cristo em Deus, diz a Bíblia. Quem pode atingi-lo ali? A morte? Nem mesmo a morte pode atingir uma pessoa escondida com Cristo, porque a Bíblia diz, tragada foi a morte na vitória. Quem crê em mim passou da morte para a vida. O corpo na verdade volta ao pó, esperando a ressurreição do último dia, mas o espírito vai para Deus. Quem pode atingi-lo ali? A lei. Não, porque Cristo livrou-nos da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós. Quem pode atingi-lo em Cristo? O pecado? A Bíblia diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados, de sorte que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo nosso Senhor. Quem pode atingi-lo ali? O mundo. A Bíblia diz, olha, é a nossa fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem pode atingi-lo ali? A carne? Não, a Bíblia diz que fomos crucificados com Cristo e agora não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Pecador, amigo, pecador como eu, a porta está aberta. A porta desta torre forte encontra-se aberta hoje, encontra-se aberta agora. Como Jesus Cristo salvou nos dias da sua vida terrena, como Cristo tem salvo nesses 2000 anos todos os pobres pecadores que a Ele vêm para receber perdão, Ele ainda hoje é esse Salvador maravilhoso. Seus braços continuam abertos, seu coração continua aberto, sua graça continua operando para receber e dar abrigo na torre forte do seu coração a todo pecador como você e como eu, que ali for depender do seu abrigo. Corra, pois, para a misericórdia de Deus em Cristo e seja salvo. Acolha-se na cruz e estará seguro. Você quer entrar? Quer entrar agora? Nós iremos, senhores, para a parte final do nosso trabalho, que constará da celebração dos batismos. Em seguida, nós teremos a apresentação final do coro e depois o encerramento. E não queremos que ninguém se vá antes de partir o bolo. Primeiro apagar a velhinha, depois partir o bolo, comer um pedacinho do bolo conosco, inclusive os visitantes. Dá para dividir por 300, não dá? Nós convidamos então os irmãos que vão para o batismo, convidamos o irmão Henrique Soares, que venha para dirigir os trabalhos nesse intervalo, e nós iremos nos preparar para esse momento então de obediência a Cristo. Aquele que crer e for batizado nesta ordem, essas pessoas creram, testificaram a sua fé no Senhor Jesus perante a igreja e agora vão submeter-se ao batismo em obediência a Cristo e em testemunho da salvação que já receberam. Enquanto o pastor prepara para a realização do batismo, nós vamos ler alguns versículos aqui e tecer algumas considerações, né? Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 28, nós vamos ler de 18 a 20, que diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse pequeno texto que nós lemos aqui agora, e essa pequena consideração que vamos tecer sobre ele, comprova esse ato que nós vamos presenciar agora. E principalmente as pessoas que ainda não assistiram um batismo das igrejas evangélicas, as pessoas que ainda não passaram por essa experiência, né? Nós vemos aqui em Mateus esse pequeno texto que é justamente um resumo do que vai acontecer aqui agora. Primeiro, essas pessoas que vocês vão ver entrarem ali e descerem as águas, certo dia, talvez não faz muito tempo, eles ouviram do Senhor esta ordem, né? Quando o Senhor apresentou a eles através do poder do Espírito, né, em seus corações, e disse-lhe, chegando Jesus, falou-lhe e disse, me dando todo o poder. E nesse poder do Espírito Santo de Deus, nesse poder de Jesus, é que essas pessoas tomaram essa decisão. Que poder? O poder que foi realizado, né, a fortaleza, que é o Espírito Santo de Deus. O pastor fez uma comparação, uma ilustração de uma fortaleza, de uma cercada de muralhas, né? Mas o que nós constatamos nos nossos dias pela a igreja do Senhor é o poder do Espírito Santo, que toca no coração das pessoas e faz com que as pessoas passem a cumprir esse ato que nós vamos presenciar agora. Todas as pessoas que foram submetidas a esta ordenança do batismo receberam realmente a influência desse poder, porque senão não faria. Eu já visto muitos deles, entre eles eu, que depois de 30 anos de vida, que fui submetido a isso. Fiz tanta coisa boa durante todos esses 30 anos, mas só depois de 30 anos é que eu tomei essa decisão, porque foi só depois desses 30 anos foi que eu me aproximei desta muralha. Outra característica que nós queremos também falar sobre o texto que nós acabamos de ler, é o versículo 19, que diz o seguinte, portanto, fazer discípulos. Então, o que nós vamos presenciar hoje aqui é a constatação da obra da Igreja de Cristo, realizando a sua missão na terra, fazendo com que as pessoas aceitem o Senhor Jesus e que as pessoas submetam as ordenanças para integrar-se à Igreja do Senhor. É uma ordem, é uma obediência de uma ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou. E que louvado seja Ele, porque a grande maioria dos que estão aqui presentes tem essa experiência pessoal. E outros estão a cada dia se achegando a isso. Louvado seja Deus por isso, porque nós vemos a Igreja do Senhor sendo vitoriosa nesse aspecto. Porque ela, apesar de não salvar, mas ela tem os elementos para fazer com que as pessoas se acheguem ao Senhor pelo poder, né? O outro versículo, que é o que nós acabamos de ler aqui, o 20, diz o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vimos aí, primeiro, o Senhor Jesus, e o Senhor, nosso Deus, coloca o seu poder à nossa disposição. A Igreja do Senhor, através daqueles que aceitam o Senhor Jesus, vai à frente, aceita o Senhor Jesus e realiza a obra do Senhor através da evangelização das pessoas. E daqui para frente, o que vai acontecer? E daqui para frente, nós vamos nos assumir a responsabilidade. Nosso irmão Paulo, por gentileza, ele aqui à frente, ou um dos outros, para dirigir o hino 274, que é o hino de acompanhamento dos batismos. Mateus 28, 19 e 20. Disse Jesus, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E
obediência a essas ordenanças. E ensinar as nações, fez ensinadas e aceitam o Evangelho, e fossem batizados em nome da Trindade de Deus. Faremos ensinar. Convertido
cerimônia desta e ver que a igreja do Senhor procura cumprir à vista aquilo que deixou escrito para nós. Resumindo em poucas palavras, o pastor chegar para resumir. E daqui para frente, que eu justamente eu tinha falado, daqui para frente é o dever nosso de orar a Deus em favor desses novos irmãos que estão chegando, que estão se aproximando. Então, até que o pastor assuma, nós vamos continuar ouvindo o oráculo.
Estamos encerrando o culto desta noite, agora com a bênção apostólica. Após a impetração da bênção, nós aguardaremos o pós-lúdico, calmamente. Depois os irmãos esperam a nossa saída, o povo sairá. Nós estaremos cumprimentando a porta, esperando que todos permaneçam conosco para uma parte social que teremos aqui no salão ao lado. Ninguém vai embora, fiquem todos aqui conosco mais uns minutos, um momento muito gostoso, que nós poderemos conversar um pouco, comer um pedacinho de bolo, então nós poderemos ir embora. Uma semana muito feliz para todos vocês. Voltem sempre, essas portas estarão sempre abertas para vocês, nosso coração também. Oremos. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces e sublimes consolações do Espírito Santo estejam com teu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.